interessante. A gente fala muito entre seguir advocacia sofisticada ou massificada. Mas você acha que ainda faz sentido essa escolha em 2025? Eu acho que talvez os termos não sejam os mesmos, mas eu acho que tem uma escolha aí por trás, né? Você acabou de falar da importância do advogado talvez desenvolver essa habilidade de programar, de entender melhor a ciência da computação, por assim dizer. E uma coisa engraçada é que a gente estava escrevendo esse artigo aqui em 2013, na verdade, né? Que foi quando a gente escreveu, ele foi publicado em 2014. E 2014 também foi o ano que a gente montou o nosso escritório, né? E eu lembro que no começo do escritório, na prática, como a gente já queria ser o escritório mais tecnológico, né, tá um pouquinho adiante dos outros escritórios, aí eu lembro que naquela época eu tive que estudar essas coisas mesmo, né? Tive que escolher os softwares que a gente ia utilizar. A gente, depois desse esforço, estava um pouquinho adiante dos outros escritórios em termos do uso de muitas dessas ferramentas, né, que depois se tornaram completamente dominantes. E o que eu fui percebendo ao longo do tempo é que essas ferramentas foram elas mesmas ficando melhores e eu preciso menos delas, né? A gente precisa de menos softwares sofisticados para fazer uma apresentação, por exemplo, né? Tudo ficou relativamente mais fácil do ponto de vista é, tecnológico, né? Na verdade, a gente pode ver que uma das profissões que mais sofreu com a inteligência artificial foi a profissão de cientista da computação, né? Porque uma das coisas que a inteligência artificial faz melhor é justamente escrever códigos. Então eu vejo eu mesmo na minha própria prática que ela foi ficando cada vez, na verdade, mais artesanal na advocacia, né? Eu passo mais tempo lendo, lendo, tentando achar argumentos que estão além daquilo que o ChatGPT consegue fazer. E às vezes, aonde é que você vai achar essa inspiração, né? Em coisas que não estão nas plataformas de internet, que não são acessíveis para a inteligência artificial. E aí, o que, que são essas coisas? Os livros, né? Muito curioso que eu acho que realmente a advocacia ela está se tornando cada vez mais estereotipada, né? E aquele estereótipo do arquiteto institucional que a gente tinha pensado, alguém que vai pensar em instituições, pensar coisas que ainda não existem, né? Criar coisas novas, realmente é o que está se sobressaindo. E o do outro lado, né, que seria a advocacia massificada, talvez a opção de você ser, né, uma dessas peças nessa massificação, eu acho que ela está realmente desaparecendo. Mas o que eu vejo até com os alunos é que você tem muitos alunos que têm a ambição, por exemplo, de criar uma legal tech. Então isso está mudando, né? Porque acho que quando a gente escreveu o artigo, a gente nunca imaginou que a gente estaria conversando com as pessoas que seriam a pecinha lá da salsicharia do direito, né? A gente pensou as pessoas que iam criar as novas salsicharias do direito. E as novas salsicharias do direito são efetivamente as legal techs, né? Que têm talvez a possibilidade de também auxiliar aqui um serviço jurídico que eventualmente era muito barato e às vezes com não tanta qualidade, que eventualmente possa melhorar. Então acho que é aí que eu acho que existe uma grande possibilidade, né? Não em tentar competir com os escritórios de advocacia, mas sim em tentar criar novos serviços jurídicos que eventualmente ainda não existam, né? Aí que acho que existe um espaço, né, que era o espaço que a gente tinha pensado para o empresário jurídico ali, que mudou um pouco. E aí essa pessoa, sim, precisa entender muito, né, de ciência da computação, né? Não todos os advogados, mas quem está criando aquele serviço, eu acho que vai ter que estudar, sim. E era uma coisa que na época a gente não imaginava, né? Que você teria que ter essa multidisciplinariedade. A gente pensava nessa multidisciplinariedade com relação a ciência política, economia, até em relação a artes visuais, né, para criar peças mais bonitas. Isso, em alguma medida, principalmente a parte visual, acho que hoje em dia, né, a gente usa muito em ferramentas de inteligência artificial. Mas tem esse outro lado, né, que aí ficou com o empresário institucional, que é achar, do empresário jurídico, né, que é achar quais espaços dentro da sociedade poderiam ser melhorados
caso existissem ferramentas jurídicas bem melhores e mais acessíveis à população como um todo, né? Então, você pensaria como essa pessoa ampliaria, na verdade, o espaço jurídico. A gente percebe uma coisa, né, que aí eu venho estudando há muito tempo, é que o mercado jurídico nos países ricos e desenvolvidos é muito maior do que nos países pobres. Por quê? Porque para você ter um atendimento jurídico a uma parcela muito grande da população, sem utilizar a inteligência artificial como era no passado, você precisava ter muito dinheiro. Todo mundo precisava poder ter recursos para contratar um advogado, para, por exemplo, comprar um imóvel. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, sempre que você vai comprar um imóvel, você contrata um advogado. Aqui no Brasil, a maior parte das pessoas não tem esse apoio e acaba muitas vezes, né, sofrendo, por exemplo, fraudes e coisas desse tipo. Então, tem um aspecto ali, né, do mundo do direito, encontrando a tecnologia para prover mais segurança das relações sociais, que é muito amplo, e aí, né, países como o Brasil realmente têm um campo muito fértil nesse aspecto. Com certeza, né? E é interessante que o Brasil tem uma penetração de tecnologia financeira razoável, né? E talvez isso impacte também em termos de tecnologia jurídica, né? Nas profissões. E é engraçado que algumas coisas ultra tecnológicas pegam no Brasil mais do que em alguns países desenvolvidos, né? Por exemplo, eu estava lendo o jornal essa semana e pela primeira vez eu vi que uma coisa que todos nós que éramos advogados sempre soubemos, né, que o Brasil tem custos, por exemplo, de registros de imóveis, né, de certas coisas que dependem, por exemplo, de serviços cartoriais muito altos, maiores do que, por exemplo, às vezes você tem em países desenvolvidos. Por quê? Porque nesses países desenvolvidos esses serviços foram muito padronizados e massificados, eu diria 50 anos atrás, né? E aqui no Brasil a gente ainda estava, né, implementando esses serviços com base em algumas figuras centrais, né, que eram ali os tabeliões e registrários, sendo que no resto do mundo isso já tinha sido, digamos, unificado, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, apesar de você gastar dinheiro com advogado, né, muitas vezes o registro imobiliário já era centralizado ali num órgão do governo estadual, e aí você não precisava, né, pagar honorários tão grandes para quem estava eventualmente ali fazendo o documento, né? Então, eu acho que em países como o Brasil você tem esse espaço, né, para utilizar a tecnologia para reduzir determinados custos de transação que impedem que uma parcela da população tenha alguns serviços jurídicos que são muito básicos, né, como registro de propriedade, processo de sucessão, um divórcio. A gente ainda não está vendo essas legal techs, mas eventualmente, quem sabe se a gente voltar aqui daqui a 10 anos, sobre isso que a gente vai estar discutindo. Né?